Vamos adiante, então, dando sequência aqui aos trabalhos. Eu, desde logo, passaria a palavra à doutora Heloísa. Então, Flávio, vamos aqui. Hoje estamos invertendo as ordens. Eu, obviamente, por razões óbvias, exatamente. Não só por cavalheirismo, mas por razões em homenagem às mulheres. Enfim, mas, Flávio. Por sessão de direito. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite na pessoa do Tarcísio, saudar meus colegas de mesas, apresentadores e a Heloísa como debatedora. Fiz aqui alguns apontamentos para a gente conversar. Acho que, em respeito ao tempo, vou tentar ser bastante objetivo, quase que pontuando as questões que me vieram à cabeça. Sei que a gente vai deixar um tempo maior aí para debate, então talvez nesse momento de debate, as dúvidas que tiverem, a gente pode aproveitar e falar sobre elas. Um dos temas, e não tem uma ordem de raciocínio, foram coisas que me foram vindo à cabeça, então talvez vão ter momentos de idas e vindas aqui no que foi pontuado, mas uma das questões foi esse problema das audiências, que, né, a doutora Adriana já fez menção, o Fábio Grillo também, e foi apontado as razões do lado dos conselheiros, e a gente consegue entender isso, mas, por outro lado, existe também as razões do lado do advogado que defende uma causa e que muitas vezes precisa ter esse acesso, porque diante do elevadíssimo número de processos, a gente sabe que essa análise nem sempre ela é feita da melhor maneira possível, talvez até por impossibilidade mesmo de tempo, não estou colocando aqui em crítica, mas é uma realidade que, né, não se consegue jogar 100 mil processos com a mesma qualidade que se julgariam 10 ou 100. Então, esse é um ponto que, de fato, preocupa. A gente, muitas vezes, tem esse tempo de corredor, de banheiro, para tentar cercar o conselheiro, entregar um memorial. E é uma pena para o lado dos contribuintes, é uma pena para o lado dos advogados que exercem esse papel, que esse acesso seja tão restrito. Então, só para pontuar aí um pouquinho o outro lado da moeda. Uma questão que também queria mencionar, isso vale, né, para os 3 órgãos de conselho, né, municipal, estadual e federal, e acho também, vou pontuar mais a questão do enfoque do fisco, mas vale também para o contribuinte, acho que vale para os 2 lados. Na minha visão, o papel do julgador é um papel de julgador. Ele não está ali para defender o interesse de nenhuma das partes, seja o conselheiro que defende o lado do contribuinte ou o lado do fisco. Acho que o papel dele ali seria um papel de julgador, um papel de imparcialidade. E o que a gente vê, então, estou apontando nesse momento mais o lado do fisco, o que a gente vê, e talvez pelas razões que os 3 apresentaram aqui da impossibilidade do fisco levar a questão para o Poder Judiciário, é que essa análise ela é feita de forma a defender os interesses do fisco. E muitas vezes a gente acaba percebendo que são julgamentos que são mantidos, autuações que são mantidas de uma forma talvez indevida, né? Uma derrota indevida que, se tivesse de fato um julgamento ali imparcial, poderia ser que esse julgamento não tivesse o mesmo desfecho. E uma derrota indevida do contribuinte, ele traz algumas consequências que são, né, não só nocivas à saúde financeira dos contribuintes, mas também a sobrecarga do judiciário e, eventualmente, até financeira. O Paulo Fortes fez menção aí à questão da sucumbência contra o fisco. Então, eu pontuei aqui algumas coisas que, a meu ver, uma busca efetiva e sincera da verdade material e da justiça fiscal poderiam evitar essas consequências, né, em especial para os contribuintes. E vejo, e acho que esse é um problema dos 2 lados, é um problema dos contribuintes, é um problema do fisco, mas existe quase que uma relação de inimizade fisco e contribuinte, de uma forma que, a meu ver, esse comportamento dos 2 lados é um comportamento totalmente indevido, né? O fisco não vive sem o contribuinte não vive sem o fisco. Então, na medida em que a gente está punindo uma das 2 partes, estamos, ao mesmo tempo, nos punindo, porque é uma relação que precisava existir em harmonia. Então, né, ao ter uma derrota nesse aspecto que eu estou pontuando, tá? Uma derrota indevida nesse aspecto, a gente tem, então, uma nova contratação de advogado para defesa na esfera judicial,
a perda de CND até a garantia de juízo ou a necessidade de uma outra ação judicial específica para garantia de juízo, a própria garantia de juízo, normalmente um seguro-garantia, a gente sabe das dificuldades hoje de se aceitar, né, uma garantia que não seja fiança ou seguro-garantia, o elevado custo disso, contingência de balanço para as empresas, o que dificulta acesso ao crédito, tempo e energia dos colaboradores e acionistas para a solução dessa questão, demora enorme de julgamento disso na esfera judicial, sabemos da sobrecarga de processos também, é um fato, né, indiscutível. E, por fim, e também não há uma crítica, é uma constatação, pelas dificuldades que é mesmo estar exposto a julgar todas as áreas, mas muitas vezes a gente falamos sobre isso hoje mais cedo, a dificuldade que é para alguns juízes que não têm especialidade na área tributária fazer a análise dessas questões, né? O Conselho de Contribuintes ele tem essa vantagem de ter representantes do fisco que entendem da matéria e representantes dos contribuintes que também entendem da matéria, onde muitas vezes a discussão lá nem é de direito, é uma questão de fato, e levar, às vezes, essas questões de fato, de apuração de tributos para a esfera judicial, a gente nem sempre consegue ter a mesma profundidade de análise. E eu fiz aqui uma observação nessa linha de defesa de uma atuação fiscalista, de defesa dos interesses de uma das partes, e um julgamento agora recente, que foi noticiado pelo Jota, processo da Ambev, estou fazendo menção a isso porque foi noticiado na imprensa de uma forma geral, onde a questão era aquela isenção na compra de insumos isentos da Zona Franca de Manaus, já tinha tido um julgamento do Supremo, repercussão geral, julgamento finalizado, definido a tese da repercussão geral, e a decisão, então, por voto de qualidade, foi contrária ao contribuinte, pelo fato de que poderia ser que num embargo de declaração. Então, é toda essa situação. A questão do voto de qualidade já foi também tratada, é uma questão que, naturalmente, nós, advogados dos contribuintes, enxergamos com outros olhos. Mas tem um detalhe, porque esse é um assunto que demoraria muito tempo, tem um detalhe que eu queria talvez forçar uma reflexão específica, que é a multa qualificada. Então, foi falado aqui há pouco da questão da multa qualificada, e eu acho que ao menos especificamente sobre a multa qualificada, quando se tem empate, acho que ali sim tem dúvida. Acho que não dá para falar em ausência de dúvida quando dá 4-4 na aplicação de uma multa qualificada, onde deveria ter dolo, fraude ou simulação. Então, estamos exatamente na hipótese legal, aplicação de penalidades e uma situação que envolveria dúvida. Então, ao menos para essa situação, acho que deveria sim ter um julgamento, né, indúbio para o contribuinte. Uma outra questão que eu gostaria de destacar é a atuação do Conselho de Contribuintes como reconstituidor de autos de infração. Então, a gente pega autos de infração, às vezes, visivelmente nulos, materialmente, lavrados de uma forma totalmente indevida, e o Conselho de Contribuintes resolve salvar esse lançamento, tentando ajustar e determinando que aquilo que se foi feito de uma forma inadequada seja refeito de uma maneira a viabilizar que aquele lançamento seja, então, válido e eficaz. Uma outra ponderação, eu sei que isso não é uma realidade, mas fica aqui uma sugestão de reflexão, de que haja o papel do revisor. E no meio de tantos processos, com números quase inacreditáveis de processos para julgamento, não é incomum ter erros de premissas de fato, e esses erros de premissa acabam naturalmente levando a um julgamento indevido, porque é pautado numa premissa indevida, e talvez se a gente tivesse um revisor que de fato olhasse com olhos de revisão, a gente poderia, né, tentar evitar que esses processos tivessem um desfecho indevido para qualquer dos lados, seja a favor do contribuinte ou do fisco. Seria um papel de alguém para dar uma análise mais profunda naquela situação, para tentar validar se aquelas premissas que estão se pautando no julgamento correspondem de fato à realidade. Como é que eu estou de tempo aí?
Vou seguir, estou terminando, então acho que marquei mais 2, 3 pontos aqui rapidinhos. Eu sou Ministério Público, hoje não sou advogado. Eu comentei também, de novo, sem esquecer a dificuldade que é julgar tantos processos com qualidade, mas existe uma superficialidade visível em muitos julgamentos, e essa superficialidade, no momento em que se julgar isso numa segunda instância, né, que seria, né, as câmaras antes da Câmara Superior, a gente tem a dificuldade de levar esse processo para a Câmara Superior por meio de recurso especial, porque existe a necessidade de divergência de interpretação quanto à legislação tributária e uma necessidade de similitude fática, que foi apontada na palestra da Adriana. Então, como é que a gente demonstra similitude fática e divergência de legislação tributária se o acórdão está mal fundamentado? E muitas vezes se embarca de declaração pedindo que essa análise seja feita sem efeitos infringentes, tão somente para mencionar os fatos e a legislação tributária que está ali, para viabilizar, então, a interposição do recurso especial. E, infelizmente, às vezes a gente tem embargos de declaração negados até mesmo por unanimidade, o que é mais impressionante ainda, se negando a colocar no acórdão aquelas questões de fato e de direito que se pede, simplesmente para viabilizar a admissibilidade do recurso especial. Uma outra ponderação é a questão da lei de introdução das normas de direito brasileiro, que a gente chama de LINDB. E existe um artigo 24 que fala que quando houver mudança posterior de entendimento, isso não poderia punir aquela situação já ocorrida no passado, baseado numa interpretação diferente. E esse artigo 24 não tem sido aplicado pelo CARF. Estou fazendo menção específica ao CARF, que isso já foi objeto de debate lá. E, a meu ver, deveria, sem dúvida nenhuma, ser uma regra de aplicação obrigatória para todos os conselhos de contribuintes. Um outro ponto é as diferenças, e a gente viu aqui na exposição, né, de 3 órgãos diferentes, as diferenças de regramentos de características, o que dificulta para as empresas e contribuintes que têm atuação em vários estados da federação e com regras totalmente diferentes em cada um desses conselhos ou em municípios diferentes. Então, uma sugestão de pensar numa harmonização de regras processuais para que sejam, né, levadas em consideração as mesmas regras para julgamento, ainda que em órgãos diferentes, mas que houvesse assim, uma harmonia de posicionamentos para facilitar a vida dos contribuintes que têm atuação. Há um projeto de lei no Congresso. Nesse sentido, né? Acho 2014 que parou, era urgente. Daí quando apareceu do impeachment, daí esqueceram. Mas teve audiência pública. O presidente na época. Desculpa. Não tem nenhum problema. Uma penúltima ponderação é a questão agora da Lei de Liberdade Econômica, também foi mencionado, desse comitê com participação do CARF, da PGFN, da Receita Federal, do Ministério da Economia, e deixar os contribuintes de fora. E acho que seria importante, ainda que para ser não acolhido, mas eu escutar a visão do contribuinte para ter alguma ponderação também sobre isso, antes de se definir, né, as normas e súmulas que seriam observados, os enunciados que seriam observados dali para frente. E sobre a questão da simetria, confesso que é um assunto que eu nunca parei com muita profundidade para fazer uma avaliação, mas acho que, né, ao se perceber que também não há procuradores no CARF, em alguns tribunais administrativos estaduais, poderia ser, sim, né, uma situação interessante ter a participação dos procuradores, que têm, indiscutivelmente, uma visão mais próxima dessa atuação no judiciário e daquilo que poderia desembocar um encerramento de um processo administrativo, eventualmente até pelo voto de qualidade, com consequências em especial de honorários de sucumbência, de movimentação do Poder Judiciário, de sobrecarga do Poder Judiciário. Então, são algumas consequências negativas para toda a sociedade, não só para os contribuintes. E, eventualmente, eu acho que o Paulo tem, né, uma observação importante nisso. Pode ser que a participação dos procuradores trouxesse aí um olhar diferente, né, para esses órgãos administrativos que não têm a participação dos procuradores. Então, se extrapolei um pouquinho o tempo, me perdoem. Era basicamente isso. Estou à disposição depois para dúvidas. Obrigado, Flávio. Para a gente sistematizar, eu passaria diretamente a Heloísa e depois
já compiladas as observações, os expositores e o público, já partiremos para o debate diretamente. Por favor, doutora Heloísa. Bom dia a todos. Bom dia, caros convidados, doutor Flávio, doutor Fábio. Na verdade, eu pedi para ficar por último, porque eu já sabia que o doutor Flávio iria fazer considerações genéricas, e eu preparei apenas e tão somente questionamentos. Eu estou aqui mais na posição de questionadora. Então, para dar a sequência aos nossos trabalhos, eu pedi para falar por último. Em primeiro lugar, eu quero aqui, cá entre nós, só estamos entre amigos, né? Fazer uma confissão. Doutora Adriana, o CARF é a paixão da minha vida. Aliás, não só o CARF, o Conselho de Contribuintes, a instância administrativa. E eu acho que não é nenhuma paixão, porque uma paixão não dura 30 anos, né? Então, acho que já é um amor. Eu iniciei na minha vida profissional sendo estagiária, vinculada a processo administrativo no escritório como advogada. Depois eu tive a oportunidade de, durante uma gestão, estar como conselheira no Conselho de Contribuintes, justamente na época em que o Conselho virou CARF, e foi uma época em que os nossos mandatos tiveram um mandato tampão, porque os mandatos venciam e o CARF estava sendo formado e ainda não tinha novos conselheiros. Eu sei que eu fiquei no mandato tampão de quase 4 anos, no todo, pelas impossibilidades ali de troca. Então, acompanhei esse processo também. E posso garantir aos senhores que muita coisa evoluiu. Temos hoje uma estrutura administrativa que a doutora Adriana encabeça, excepcional. Os recursos que os contribuintes têm via site, via sistema, são de primeiro mundo. Convido a todos a visitar o site do CARF, que cada vez é melhor, é uma evolução tecnológica, uma evolução de celeridade e de eficiência administrativa a todo custo. Nós vislumbramos e nós confirmamos o quanto a administração do CARF hoje ela é profissional e o quanto isso faz diferença. É claro que também eu sinto saudades do antigo conselho, das antigas câmaras, dos antigos conselheiros, e confesso também que uma das principais faltas que eu sinto é da permanência dos conselheiros e daqueles conselheiros que tenham a experiência de casa, a experiência do julgamento administrativo. Hoje em dia, os conselheiros são jovens, são inexperientes, ficam 2, 3 anos e vão embora. Falta a memória, falta a experiência dos mais velhos. Eu sempre digo que a experiência dos mais velhos, o conhecimento dos mais velhos, só nos ajuda e nos faz melhor. Nós não podemos desprezar a memória dos julgamentos. Hoje eu sinto falta disso, porque há uma volatilidade muito grande dos conselheiros. Os conselheiros que ficam são os mais da fazenda, não só os dos contribuintes. E na época do antigo conselho, os conselheiros ficavam 9, 10 anos. Isso viciava? Não. Isso trazia conhecimento, capacidade e competência de quem estava julgando. E, principalmente, independência. A independência, quer seja dos contribuintes, quer seja da fazenda, é fundamental. E, muitas vezes, no dia a dia da prática, a gente ainda não vê e não sente e não percebe essa independência dos julgamentos, dos julgadores, seja na instância federal, estadual ou mesmo municipal. Teria muita coisa aqui que eu poderia conversar e questionar a doutora Adriana. Feito esse registro inicial, também quero lembrar que, hoje em dia, o contribuinte, em qualquer área, federal, estadual, municipal, ele é culpado até prova em contrário.
com todo respeito às administrações públicas, mas os auditores fiscais veem o contribuinte como sonegador. Veem as multas qualificadas por absolutamente nada, por absolutamente presunção, e muitas vezes chega-se a questionar até a própria caracterização daquela evidente intuito de fraude. Isso é uma involução do tempo. A Operação Zelote, sim, infelizmente, afetou toda a área tributária do contencioso administrativo, começando pelas autuações, que são mais severas. O auditor chega e já impõe a multa qualificada e já faz a representação fiscal para fins penais para se garantir que não tem nada escondido, nenhuma outra intenção. Então, qualifica, e o contribuinte que vai se defender. É o contribuinte que vai correr atrás do seu direito. Então, infelizmente, essa é a realidade. Esse é mais um ônus e é mais um custo que o contribuinte tem que enfrentar. E, por isso, a necessidade de nós termos órgãos de julgamento administrativo imparciais, competentes, como nós temos hoje, e nós sempre esperamos que assim continue. Porque é a primeira válvula de escape, é a primeira bote de salvação do contribuinte, é saber que pode confiar nos seus órgãos julgadores administrativos. Porque são órgãos técnicos que conhecem a matéria de fundo, conhecem o fato, não só o direito. É muito importante que esses órgãos julgadores conheçam a aplicação prática do direito no caso concreto, consigam examinar os fatos. E é isso que se busca dos conselhos de contribuintes. Como eu disse que eu ia fazer perguntas, então vamos a ela. Eu começo, doutora Adriana, questionando o seguinte. A senhora comentou que a Câmara Superior, né, ela não é uma terceira Câmara, não é uma terceira instância julgadora, tá? Porque cabe a ela examinar apenas e tão somente os recursos especiais, onde se tem que identificar a divergência de julgamentos entre casos similares. No antigo Conselho, a Câmara Superior ela é formada especificamente pelos presidentes e vice-presidentes das câmaras baixas. A senhora comentou que hoje em dia também seria assim, pelo menos em termos regimentais. Mas na prática, pelo menos foi o que eu entendi na sua exposição. O que nós vemos hoje é que os conselheiros que compõem as turmas, a primeira, a segunda e terceira turma da Câmara Superior, são conselheiros como outros quaisquer, que não passaram pela experiência de julgamento das turmas baixas. E aí a gente percebe que, na prática, eles acabam funcionando como uma terceira instância revisora, porque acabam examinando, acabam extrapolando a análise para questões, inclusive, fáticas. Eu já presenciei inúmeros julgamentos da Câmara Superior em que passa-se a examinar as questões fáticas, e não só a aplicação do direito e a interpretação divergente que é colocada em questão no julgamento. Me parece que os conselheiros que estão nas turmas da Câmara Especial, por não terem a experiência das turmas baixas, por não terem passado por aquelas outras sessões de julgamento, em que as picuinhas, em que a questão é tratada mais detalhadamente, mais faticamente, isso prejudica em muito a análise da Câmara Superior, da turma das Câmaras Superiores. Eu, particularmente, sinto falta disso, da experiência dos conselheiros da Câmara Superior, que vão dar a última palavra final nos julgamentos administrativos, que não conhecem aquele dia a dia das turmas ordinárias de julgamento. A perspectiva de que isso possa ser alterado,
ou não. E mesmo porque também você não percebe a continuidade dos conselheiros. A cada mandato muda. Então, agora a segunda turma acabou de mudar também. Você não tem a permanência que leva ao conhecimento e à experiência adquirida. Entrega dos memoriais. Nós temos hoje em dia a entrega dos memoriais, como eu lhe disse, visitem o site do Conselho, CARF, www.carf.economia.gov.br. Acertei? Acho que né? CARF, economia.gov. Lá nós temos um item específico para a entrega dos memoriais, tudo eletrônico. Agora, eu sempre me pergunto, qual é a certeza e a segurança que o contribuinte tem de que o memorial foi entregue ao conselheiro, foi observado pelo conselheiro e foi, pelo menos, aberto? Ninguém pode garantir a leitura, né? Mas que foi entregue. Nós não temos ainda, via sistema, a confirmação de que aquele memorial está lá na caixa de entrada dos conselheiros. E isso é uma dificuldade para nós, advogados, porque quando você chega pro julgamento, você mandou o memorial via site. Mas eles viram? Eles receberam? Será que eu tenho que entregar de novo fisicamente? Eu tenho que marcar uma audiência prévia para entregar pessoalmente antes? Aí eu não consigo. Sinto falta dessa confirmação para o advogado de que aquele memorial está lá, na caixa de entrada do julgador. A senhora comentou sobre as representações das nulidades, né? Ainda da época das elotes, dos julgamentos nulos. Nós ainda temos representações de nulidades pendentes de apreciação? Também quanto à possibilidade de termos limites de alçada nos julgamentos administrativos. No estado do Paraná nós temos isso há pouco tempo, não é muito. No município não, ainda bem, né? Não sei se no Distrito Federal nós temos limites de alçada. Mas, particularmente, eu sou totalmente contra esses limites de alçada, porque para o contribuinte que está discutindo administrativamente a matéria, não importa o valor. Seja um processo de 1 milhão, seja um processo de R$100, para aquele contribuinte, tem a mesma importância. Tem a mesma carga, o mesmo peso, né? E a mesma relevância. Não é o valor que vai determinar se o processo é mais importante ou é menos importante. O que acontece? Tem um limite de alçada no estado do Paraná. A matéria é importante, R$25 mil, eu acho que está, alguma coisa do gênero. Não importa o valor. O contribuinte tem que impetrar o mandado de segurança para que daí o judiciário efetivamente autorize, volta e julga. Para que criar essas barreiras? Né? O contencioso administrativo a administração tem que ter as condições de oferecer o contencioso administrativo e não pode barrar esse direito do contribuinte em função de facilidades ou de dificuldades administrativas que haja na gerência do órgão julgador. Então, esse registro que eu espero, sinceramente, que nós não tenhamos, porque vai acabar sobrecarregando o judiciário com medidas judiciais, pedindo que se examine, porque é uma restrição ao duplo grau de jurisdição, e aí vai acabar sendo julgado com base em decisão judicial, ou vai esperar o mérito da decisão judicial para julgar. Acho que vão ser criados mais problemas e mais dificuldades operacionais no curso do processo administrativo. Quanto, deixando a doutora Adriana de lado agora um pouquinho, sempre teriam tantas outras coisas aqui para comentar, para falar, mas nós temos uma questão de tempo aí que nos restringe. Em relação ao Distrito Federal,
doutor José, eu ia lhe questionar, o senhor já respondeu, sobre limite de alçada. Lá nós não temos limite de alçada. Só no exame necessário. Em última instância. Tanto na primeira para a segunda, quanto lá dentro no extraordinário. Perfeito. E, doutor Paulo, em relação ao município, em relação ao Conselho de Contribuintes do município, também nós sabemos de todo o esforço, de toda a dedicação dos procuradores, da sua pessoa, da doutora Heloísa, enquanto julgadora de primeira instância, aqui do nosso contencioso municipal, o quanto batalharam para a manutenção dos julgamentos administrativos, o quanto é difícil dentro da administração o reconhecimento da importância desse órgão de julgamento. O que nós sentimos hoje enquanto contribuintes em relação ao Conselho de Contribuintes, o senhor já comentou e eu registro novamente, é a ausência da publicidade das decisões. A gente não conhece o que o Conselho julga. A gente não sabe qual é a jurisprudência. A jurisprudência hoje em dia é tão importante, né? Nós não conhecemos a jurisprudência do Conselho. Então, eu deixo registrado aqui um pedido, né? Uma solicitação de que realmente vá para frente esse projeto e que se efetive da disponibilização da jurisprudência, que é tão cara, tão importante, até como forma de orientação para o contribuinte. Vale a pena discutir uma matéria? Não vale a pena? Como é que está o entendimento? É importante para solidificar a força do Conselho de Contribuintes Municipal. A presença dos auditores no Conselho de Contribuintes do município, em outros locais não tem a presença dos procuradores, mas nós temos que analisar a situação com base na nossa realidade. A nossa realidade municipal, Curitiba, capital, mas uma administração municipal pequena, restrita, e que é nessa análise que a gente tem que fazer a contextualização. Os auditores fiscais do município de Curitiba, da altíssima vênia, com todo o respeito, são figuras meramente arrecadatórias. No município de Curitiba, o auditor fiscal lavra autos de infração por qualquer motivo, por qualquer situação, por qualquer mais absurdo que possa ser. Preocupa, sim, a presença desses auditores dentro de um órgão julgador. Hoje, não há um preparo para que essas figuras sejam julgadores. Na Receita Federal, há toda requisitos, pré-requisitos, tem que passar pela delegacia de julgamento, tem que saber como faz o julgamento. Nós, no município pequeno, estrutura pequena, auditor, julgador, conselho, nós não temos condições de ter esse mecanismo específico. Mesmo no Conselho de Contribuintes do Estado, a presença de auditores fiscais. Nós não temos auditores fiscais que lavram autos de infração no Conselho de Contribuintes. Nós temos auditores, auditores da Receita Estadual, mas que já estão em cargos superiores, que já têm a experiência acumulada. No município, hoje, nessas circunstâncias, não me parece que essa possa ser a melhor alternativa, pela falta de experiência, pela proximidade que o auditor tem com o contribuinte e com a visão de que tem que se cobrar a qualquer custo. Não se pode pensar numa ascensão de quem lavra o auto de infração diretamente para um órgão julgador, sem a experiência e sem o conhecimento da matéria de direito. Eram essas as considerações que eu queria fazer, ressaltando aí as questões, a doutora Adriana, o doutor Paulo já respondeu, o doutor José também. Eu agradeço a presença de todos, agradeço especialmente a presença dos nossos colegas que vieram de Brasília,
especialmente nessa sexta-feira ensolarada, nos trouxeram o sol de Brasília para o dia de Curitiba. Muito obrigada a todos. Fica livre as considerações para os nossos convidados, doutora Adriana. Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo? Só não me caso. Não, meio-dia é pouco. Fique à vontade. Tá. Não, está acostumada. Eu vim para isso, né? Bom, em relação às audiências, eu anotei tudo, tá? 10 itens dele e 8 itens dela. São mesmo. Então, eu vou comentar os 18 itens, tá? O senhor vai me dar o tempo. A audiência, mais uma vez, não está tendo o acesso negado, tá? A gente aumentou o número de salas, estamos aumentando a forma de audiência. Acho que houve ruído no esclarecimento. Estamos alterando todo o fluxo interno, inclusive, para a audiência, mas precisa haver a compreensão dos senhores que a realidade do CAF ela em razão dos conselheiros não morarem em Brasília, das atividades que eles têm, não tem como ser diferente. Então, assim, o que eu posso fazer se tiver algum problema, como já houve, eu já estava no meio de uma sessão na Câmara Superior e uma advogada veio me falar de um problema com um presidente de turma, inviabilizando a audiência. Então, isso aí a gente tenta resolver, tá? Derrota indevida do contribuinte. Esse aqui é sem comentários, porque eu não tenho como interferir. É o tipo da coisa que é um juízo seu, um juízo de quem está perdendo lá no CAF. Né? Não tenho como... Acho que o que eu posso fazer é buscar sempre uma qualificação técnica do corpo. Fiz recentemente um curso de contabilidade, justamente para todos terem um conhecimento mínimo, contabilidade avançada. Contratei uma pessoa de fora para dar cursos, e é o que a gente pode fazer. Não tenho gestão em cima desse item, não tenho comentários, então, em cima desse item. Posso fazer uma observação? Eu acho que aqui a questão é mais conceitual do que técnica, né? É mais assim, de postura, de uma postura que a gente percebe, talvez não em todos os conselheiros, mas uma postura de defender aquela autuação que foi lavrada. É mais nesse sentido. Em vez de fazer uma análise efetivamente do ocorrido, faça uma análise visando defender aquilo que tinha sido feito. Mas, de fato, não tem solução, é uma questão conceitual para reflexão. Era mais para esclarecer a minha ponderação. A multa qualificada eu vou discordar, porque eu acho que se o 112 é para o caso de dúvida, e eu discordo que o empate é dúvida, ele não é dúvida nem para o principal, nem para a multa. É uma questão de ver de forma diferente. Tá? Reconstituição do auto de infração pelo Conselho. Também é uma questão de equívoco de quem está fazendo isso. Concordo com o senhor que não pode ser feito assim. Até recentemente estava tendo reunião com os conselheiros. Essas últimas 3 semanas eu tive reunião com todos os conselheiros de 8 às 9, tomando conta do tempo das audiências de vocês, que eu ainda tenho que fazer reuniões administrativas com eles, e o horário que eu tenho também é 8 às 9. E aí falávamos exatamente de como analisar um processo, que muitos deles analisam do auto de infração para o recurso que estão julgando, quando o correto é você olhar o recurso. Você se for a decisão, tem que ser calcada no recurso, porque se você for olhar para o auto de infração, você corre o risco de fazer até uma reconstituição do auto de infração, uma reformácio impégios ou qualquer coisa do gênero. E eu digo, você tem que analisar, o processo se analisa de trás para frente. E aí é um pouco da cultura, da maturidade do órgão, das pessoas novas que está sendo colocado. Mas a gente entende que, com o tempo, a gente vai ter que caminhar. Então, eu concordo que não pode haver reconstituição do auto de infração no CAF. Papel do revisor. Discordo, porque eu acho assim, tenho um relator
e tenho 7 revisores. Porque na hora que eu tenho uma decisão colegiada, eu tenho 7 pessoas também revisando aquela. Então, se eu for criar uma figura de um revisor, tem um relator, um revisor para depois levar para o colegiado, está fora da nossa lógica de conselho. Desculpa. Não precisava nem ser depois, eu acho que poderia ser simultâneo, mas não dá. Nós vamos são eletrônicos, né? Mas tudo bem. Vamos diminuir, isso diminui sensivelmente uma capacidade de julgamento que já é flagrantemente pequena. Superficialidade visível da decisão. Remédio a embargos. Não tem outra forma. A gente hoje tem manual de admissibilidade dos embargos disponibilizados no sítio do CAF para orientar o pessoal. É ter mais essa visão da importância dos embargos. Não tem outro comentário. Questão do artigo 24 da LIMBIT também discordo, porque eu entendo que cria uma insegurança jurídica na hora que eu digo se o contribuinte autuou de acordo com a jurisprudência, ele não pode ser penalizado. Concordo. Mas o que é a jurisprudência dominante? Onde é que está o carimbo dizendo que é a jurisprudência dominante? Então, o carimbo da jurisprudência dominante, ele é a súmula para mim. Tá? Porque senão eu vou dizer 3 decisões, ou então vamos criar um critério. 3 decisões convergentes da Câmara Superior num determinado período publicadas é a jurisprudência dominante. O que é a jurisprudência dominante? É esse o problema que eu vejo já dessa aplicação. Nós queremos disponibilizar, eu tenho um projeto para disponibilizar no sítio do CAF, hoje está disponibilizado interno, para disponibilizar para os senhores, para o público externo, qual é a posição da Câmara Superior sobre determinada alegação de recurso. Os processos são classificados hoje no CAF por um código de alegação de recurso, pode ter 1 ou 2 ou 3. E hoje em dia então, quando o conselheiro ele coloca o processo em pauta, para fazermos a pauta temática, ele já coloca esse código. Esse código não é visível para os senhores, mas é o código que o processo é classificado. Qual é a matéria que está sendo tratada ali para poder fazer a pauta? E o projeto que está sendo construído é para que todos conheçam qual é a jurisprudência dominante, qual é a jurisprudência da Câmara Superior sobre aquele assunto. Se a gente conseguir implementar isso, com o tempo a gente traz segurança jurídica e pode ser caminhado para isso. Hoje eu não vejo como fazer, mas meu projeto é disponibilizar isso para todos. Tá? A harmonização do PAF realmente tem que ser por lei, né? Tem que ser alguma coisa pensada em lei. Comitê de súmulas, imagino que vai ter que ter uma regulamentação do ministro, e a participação do contribuinte seria por meio da posição do CAF nesse conselho. Mas, se vocês pensarem que nós temos 3 órgãos integrando a estrutura da administração tributária, a administração tributária tem que uniformizar o seu entendimento. Acho que tem que ter uma posição única da administração tributária. Então, o modelo foi criado pensando nisso. Simetria, procuradores no CAF. O modelo do CAF ele é pensado em que a procuradoria ele é o advogado da União, ele é parte. Entendeu? Ele é parte. Daí porque ele não é conselheiro. É essa a concepção que a gente tem. Bom. Também é parte. Hã? O auditor também é parte. Não, mas ele não está lá defendendo. O auditor ele não pode fazer sustentação oral, ele só fala na autuação. Ele não fala mais. Quem fala é a procuradoria. Bom, da doutora Heloísa. A doutora Heloísa começou elogiando o CAF e o site do CAF, e eu diria que o site do CAF ainda tem muitas deficiências, doutora Heloísa. Mas a gente quer melhorar, e nós já temos uma plataforma interna que só não está disponibilizada externamente por causa de estrutura tecnológica, que a gente chama de Google dos acórdãos. É uma plataforma que faz busca indexada e filtradas dos acórdãos em milésimos de segundo.
todos os 500, todos os auditores já têm, os conselheiros, né, da Fazenda do Contribuinte, já têm acesso a isso, e os funcionários do CARF na intranet. A proposta e a demanda já feita ao SERPRO é para disponibilizar isso na internet. Tá? Isso foi feito para ser disponibilizado e vai ser melhorado. E o modelo também de um projeto que eu não sei se eu consigo implementar o ano que vem é o e-recursos, que é justamente a transmissão online do recurso, que o contribuinte vai classificar de acordo com a tabela de alegações, o recurso dele transmitir online. Na hora que ele fizer isso, ele ajuda o CARF, por quê? Porque ele já está trazendo uma facilitação para a gente ter lotes de processos, de recursos temáticos mais homogêneos, porque ele classificou o recurso. Na hora que ele fizer isso, a busca, junto com esse outro projeto que a gente tem, é disponibilizar para ele saber qual é a jurisprudência da Câmara Superior sobre aquele recurso que ele está transmitindo. É essa a nossa proposta. E aí já viria também um pleito da OAB, que é o nome do patrono está na pauta, entendeu? Porque aí vai estar tudo indexado. Essa é a nossa proposta já em projeto, em demanda já aberta. Só deixa ele fazer um questionamento em relação ao recurso eletrônico. Os recursos já são eletrônicos hoje no e-processo. Então, seriam feitos 2 protocolos? Não, seria um protocolo só, via e-processo. Na Receita existe o e-defesa, que é para as impugnações da malha. É semelhante ao e-defesa, mas é no e-processo. Abriria um campo em que vocês entrariam não pelo ECAC, já... Não pelo ECAC? É ECAC, mas é numa página dentro do site do CARF. No site do CARF. Dentro do site do CARF, com transmissão do recurso em que você ia classificar, você ia colocar, indexando o seu nome, para isso ser uma consulta até fácil para você dos seus processos. Sabe o que me preocupa um pouco nessa situação toda? Não fica tudo muito formal e muito superficial? Em prol da celeridade, julgamentos em lote, pode ser que eu classifique lá um caso de decadência, mas tem uma situação específica, tem um detalhe específico, aí eu não levo o julgador, eu não posso levar o julgador a erro, isso daqui é decadência, vou aplicar a súmula tal, mas tem uma particularidade específica, eu não posso induzir o julgador a erro quando eu identifico a matéria e ele daí não vai examinar com detalhes do caso concreto. Não. Julgamento por lote temático não é lote de repetitivo. Tá? Lote temático é um lote com o mesmo tema principal. Eu posso ter matérias subjacentes. Tá? É só para facilitar a formação do lote. Eu tenho um lote sobre preço de transferência, eu tenho um lote sobre ágio. Dentro daquele processo, o julgador tem que olhar todas as matérias. É só para facilitar a classificação do processo. Nós temos 120 mil processos, e a maioria antigos. Hoje, 45 mil já estão classificados. Do nosso acervo são 90. 45 mil já estão classificados só com inteligência artificial. Por quê? Porque eu tenho que fazer busca de palavras, fazer uma matriz de palavras para fazer a classificação. Isso não está repercutindo na qualidade do julgamento. O conselheiro ele tem que olhar, ele tem que olhar todo o processo normalmente, como ele olhava o outro. Mas eu tenho que ter alguma forma de olhar para esses processos e juntá-los, de fazer um lote que dê ganho de produtividade para ele. É só nesse sentido, tá? Bom, rotatividade dos conselheiros. Rotatividade dos conselheiros é um problema para o CARF, entendeu? Eu aumentei o ano passado até o tempo de recondução para 8, né? Mais uma para o presidente e o vice-presidente, porque era melhor não sair todo mundo de uma vez. Estava até comentando que eu acho que tem que ter a troca de experiências, em razão da... Não concordo, no projeto, há projetos aí que querem aumentar de 2 para 3 anos e ter 6, né? Uma só recondução. Eu prefiro que haja 2 reconduções, mas a visitação seja a cada 2 anos, tá? Para você... Quem é bom fica, quem não é bom sai, tá?
fizemos recentemente uma avaliação, o comitê de seleção fez avaliação qualitativa de conselheiro, tá? Então, assim, acho importante revisitar. Há projetos de lei que querem excluir a consulta à representação. Não tenho nada contra. Aí é um problema da representação. Isso dá mais independência dos jogadores, desde que o comitê de seleção possa reanalisar. E o comitê de seleção ele é formado por o representante do presidente do CAF, representante da Receita e da Procuradoria. Mas tem o representante da OAB, tem o representante da sociedade civil e tem o representante das confederações. São 6 membros hoje no comitê. Via de regra, não desconheço uma decisão do comitê que houve divergência gritante. É hoje um juiz federal, representante da sociedade civil, um juiz federal, representante das confederações, a representante da OAB era presidente do Tribunal do Rio Grande do Sul, muito tempo, a doutora Sulamita, muito ativa, por sinal, ela olha todos os currículos, ela analisa tudo. E o representante da Receita é o coordenador do contencioso na Receita, o representante da Procuradoria é o coordenador do contencioso na Procuradoria e eu. Tá? Pode ser feita a avaliação, sim, só por esses, mas hoje em dia a gente manda relatório de produtividade de todos os conselheiros da Receita e das representações para as representações e os escuta para efeito de recondução. Me deu uma dúvida agora. O comitê de seleção é para todos os conselheiros, não só dos contribuintes, né? Todos. Todos. Análise curricular de todos e análise de produtividade de todos. Tá? O que acontece? Conselheiro que tem notificações, conselheiro que acha que já não vai, ele renuncia antes. Tá? Temos renúncias e temos notificações dos 2 lados, temos não reconduções dos 2 lados decididas pelo comitê. Tá? E todas as atas do comitê elas são publicadas no sítio do CAF. Claro que às vezes eu resumo até para não expor o conselheiro. Teve uma situação em que eu fiz um dossiê de qualidade falando de problemas de acórdão, até em razão de embargos dos contribuintes, né? Olha, está copiando o meu memorial no voto. E aí no site sai a avaliação qualitativa da pessoa. Decisão unânime do comitê. O comitê tem esse papel e tem atuado. Eu convoco o comitê praticamente em razão dessa rotatividade todo mês. Autuações mais severas eu não vou comentar, porque isso diz respeito à Receita, não tenho que me manifestar. Composição da Câmara Superior. O que é que mudou? É o seguinte, a Câmara Superior, antigamente, no seu tempo, ela era formada por presidentes que atuavam na presidência da turma baixa e o vice-presidente na vice-presidente da turma baixa, na turma ordinária. Com o novo modelo, no que extinguiram 21 turmas, a gente tinha que aumentar a capacidade de julgamento do órgão. E o número de conselheiros era aquele. Então, o que é que se fez? O conselheiro realmente ele não integra a turma ordinária. O presidente e o vice-presidente, ele fica só na Câmara Superior. E tem um outro problema, que não sei se quem está antes, quem percebe, mas antigamente nós não tínhamos sessão todos os meses. Por quê? Porque nós não tínhamos a necessidade da remuneração do conselheiro do contribuinte. Agora nós temos que ter sessão todo mês. Câmara Superior, eu fui da Câmara Superior, ela se reunia 6, 7 vezes por ano, 8 vezes. Agora eu tenho que ter sessão de janeiro a janeiro, porque eu tenho que ter remuneração. Entendeu? Então, tem processo para julgar. Então, para fazer isso, se a pessoa tivesse que ir 2 vezes por mês a Brasília, como é que ela ia relatar? Você entende? Então, ela não tem como a gente conciliar tudo isso. Questões fáticas, elas têm que subir em alguns casos, apesar de ser conceitualmente uma Câmara uniformizadora, mas eu trago o seguinte exemplo. Multa qualificada. A multa qualificada aqui foi mantida. Aqui, com os mesmos elementos, ela foi exonerada. Então, ela sobe para a Câmara Superior dele analisar se houve subsunção, análise dos casos concretos de forma diferente.
Mas na hora que sobe a multa qualificada, eu vou olhar se para aquele caso concreto ela é devida ou não. E aí tem a análise fática. Ágio. Ágio tem um arranjo de ágio interno e aqui o lançamento foi exonerado, aqui o lançamento foi mantido. Eu vou subir ágio interno, mas eu tenho que analisar depois se eu mantenho ou não. E aí eu entro na casa da prova. Aí porque acaba vendo isso. Não tem como. Entrega de memoriais foi um pleito da OAB, que a senhora traz aqui também. Como é, eu gostaria que o site do CAF, eu transmito isso, queria que o CAF me desse um aviso de recebimento. A gente já pediu, já abriu essa demanda. Isso foi esse ano que vocês fizeram, eles fizeram esse mesmo pleito seu. E não vai para a caixa do conselheiro. Ele é depositado no que a gente chama de pasta T, em que ele deposita também os votos dele. Todos têm acesso daquele colegiado. Tá? E a gente orienta, e agora está tendo um curso até de todo conselheiro que entra, a gente faz um treinamento mínimo e explica isso. Mas o conselheiro ele recebe um comunicado que recebeu o memorial ou é só colocado lá? É só colocado lá. Ele não recebe um e-mail? Não, ele tem que ir ele da casa dele, ele vê a pauta. Na hora que ele tem a pauta, ele entra, ele pode entrar, mas é uma providência, é uma ação dele. Ele pode entrar e ele tem acesso a isso e entra lá na pasta memoriais. Entendeu? É a pasta memoriais da pauta dele, daquela pauta. É mensal e tem todos os memoriais que são daquela pauta. O número de representações pendentes de apreciação. Recebi um essa semana. Ainda. Recebi um ainda essa semana. Então, a representação, ela é número pequeno, mas ainda recebemos. Então, pendentes eu não sei nem lhe dizer. Eu sei que, assim, chegou uma, essa semana foi. Mas a competência sempre é da Câmara Superior? Não. Eu digo recebi uma porque é o seguinte, não, como é o de julgamento? Não. É o seguinte, a representação ela é uma arguição de nulidade. Quem faz a representação é o presidente da Câmara, o presidente do CAF, se entender que tem os pressupostos mínimos, tá? Se há uma acusação, tem fundamentação, entendeu? Então, essas representações chegam na minha assessoria e aí a gente faz uma análise e aí, em havendo a representação mínima, a gente a gente desarquiva o processo, se estiver arquivado, e manda para as partes se posicionarem. Depois, esse processo vai para a turma que proferiu o acórdão. Então, se é uma representação de turma ordinária, contra um acórdão de turma ordinária, vai para a turma ordinária. E dessa decisão é que cabe recurso para a Câmara Superior, recurso nos termos da 9784, que aí não é PAF. Depois, se for anulado, aí tem todo o ritmo do PAF, com ressorteio, um sorteio do processo normal. Tá? Limite de alçada, acho que a senhora não entendeu um ponto que eu disse o seguinte, o limite de alçada não é acabar com um duplo grau de jurisdição, né? Porque o duplo grau de jurisdição, ele já tentou se fazer isso com o MP em 2004 ou 2002, é a 234 2002 ou a 232 2004, eu sou ruim de lembrar dos números, mas já se tentou isso e essa MP sequer foi convertido em lei. Então, o que eu penso que poderia ser feito era primeira instância, monocrático para processos de pequeno valor, o duplo grau na DRJ, com divergência para a Câmara Superior. Tá? Porque tem que se pensar num rito mais célere. Acho que é só, né? Acho que é só. Tá, obrigada, pessoal. Acho que meu tempo eu só ultrapassei 5 minutos. Muito bem. Nós, por uma questão de limitação de tempo, vamos abreviar a finalização. Já recebi aqui o sinal do nosso presidente. Logicamente que eventuais perguntas poderão ser encaminhadas ao Instituto e seguramente serão depois direcionadas. E faço um registro final agradecendo aqui a oportunidade de estar ladeado
pelas honrosas presenças dos 3 expositores e dos nossos amigos debatedores. Dizer que, do ponto de vista da OAB, da seccional aqui, é louvável o Instituto dos Advogados conseguir reunir essas pessoas aqui, doutor Tarcísio, e a importância desse debate, porque quem escuta aí as nossas considerações sempre, volto aqui e encerro as minhas colocações. Se tem um lugar onde nós temos que resolver os conflitos tributários, é no âmbito administrativo, especialmente nos conselhos de contribuintes. Faço aqui as minhas palavras, a do Flávio, né? Os juízes não querem julgar, com todo respeito, as questões tributárias. Tá? Então, fica a minha consideração e reconhecimento a essa casa aqui do advogado. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, também já convocar aqui a doutora Maria Amélia para fazer a entrega do certificado, também convocando aqui o nosso ex-presidente, doutor Hélio, para a doutora Adriana, e também ao presidente do Instituto Tributário, o doutor Matheus, para fazer a entrega para o doutor Paulo. Por gentileza. Podemos iniciar, presidente? Por favor. Uma honra recebê-la. Pedir para beber algo para te apoiar. Ah, está aqui, está aqui. Registro. Sua testa. Tudo bem? Eu não sou sócio fundador. Muito obrigado. Bom, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a nossa sessão de hoje. Muito obrigado.